Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é quarta-feira da semana da Epifania. O Evangelho de Marcos está no capítulo 6, dos versículos de 45 ao 52. Imediatamente ele obrigou seus discípulos a subirem para a barca, para que chegassem antes dele à outra margem, em frente de Betsaida, enquanto ele mesmo despedia o povo. E despedido que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. À noite, achava-se a barca no meio do lago e ele a sós em terra. Vendo-se fatigarem em remar, sendo-lhes o vento contrário, foi ter com eles pela quarta vigília da noite, andando por cima do mar, e fez como se fosse passar ao lado deles. À vista de Jesus caminhando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas ele logo lhes falou, tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. E subiu para a barca junto deles e o vento cessou. Todos se achavam tomados de um extremo pavor, pois ainda não tinham compreendido o caso dos pães e os seus corações estavam insensíveis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta é a segunda vez que Marcos nos fala que Jesus se retira para orar. Como é importante a gente descobrir a vida de oração. Como é bom a gente perceber a necessidade de nos recolhermos no regaço acolhedor de Deus, penetrar na sua intimidade, achar nele a paz que o mundo não tem para oferecer. Tomar com ele, nele e por ele as grandes decisões de nossa vida. Pois tudo aquilo em que colocamos Deus à frente, a tendência é dar certo, é crescer, é prosperar. A vida de oração, além de nos fazer confiar ainda mais em Deus, nos ensina a escutá-lo, a descobrir na palavra a voz de um Deus que, como Pai, fala-nos e orienta-nos. Os apóstolos estão na barca, sendo consumidos pelo cansaço de remarem e não saírem do lugar, porque o vento é contrário. Esta imagem que Marcos desenha da barca e dos discípulos cansados, o vento contrário, remar e não sair do lugar, é símbolo da comunidade apostólica, que crê e ama Jesus, mas não consegue compreender a sua mensagem. E por que eles não conseguem compreender a mensagem de Jesus se eles verdadeiramente o amam? Porque eles só olham para Jesus enquanto homem. Eles não conseguem enxergar em Jesus a divindade. Jesus não é somente um mestre. Jesus não é simplesmente um espírito de luz. Jesus é muito mais que isso. É Deus que se fez homem e habitou entre nós. Não dá para fazer como muitos fazem, que separam a divindade da humanidade de Jesus. Aqui é o Deus, aqui é o homem. Não. Jesus é Deus e homem. Por isso, apesar de amá-lo tanto, a comunidade dos apóstolos não consegue compreender a mensagem, porque só vê o homem, não enxerga Deus.
Assim eles estão atordoados com a multiplicação dos pães. Porque humanamente é impossível se falar de pães multiplicados. Humanamente é impossível acreditar que 5 pães e 2 peixes alimentaram mais de 5.000 homens. Só um Deus é capaz de fazer isso. Por isso eles estão atordoados. E agora são tomados de pavor quando olham para as ondas revoltas do mar da Galileia e veem Jesus caminhando sobre elas. Quer dizer, Jesus domina o mar. E para a cultura judaica religiosa, só Deus é capaz de dominar o mar. Então, por 2 momentos consecutivos, os apóstolos se veem diante da divindade e isso perturba os corações deles. Porque eles não conseguem perceber que Jesus é muito mais que um homem. É Deus humano entre nós. Assim hoje, terminando, apagando as luzes do tempo do Natal, no meio da semana da Epifania, nós somos chamados, a partir do Evangelho, a responder essa pergunta: quem é Jesus para mim? Será que eu vejo somente como um homem bom, como um espírito de luz, um ser desenvolvido, alguém que eu posso confiar, uma pessoa que tem bons exemplos? Ou será que de fato eu compreendi e creio? Será que é aí que eu alicerço de fato a minha fé, que Jesus é homem e Deus? É Deus e homem? É Deus que se fez homem e habitou entre nós? Porque quando eu creio que Jesus é Deus, pode ser até que eu tenha um certo receio de me aproximar. Mas, contudo, não hesito em confiar. Se é Deus que veio ao meu encontro, nele eu posso confiar. Tanto é que Jesus diz aos apóstolos: não tenham medo, sou eu. E quando ele diz sou eu, é porque ele se identifica com o Deus libertador do Êxodo. Vocês lembram quando Moisés disse: Senhor, lá na passagem da sarça ardente, qual é o teu nome para que eu diga ao faraó? E o Senhor diz: eu sou. E quando Jesus diz sou eu, ele se identifica com o Deus libertador. Assim o Senhor mostra que veio ao nosso encontro para nos libertar. E que Ele caminha e caminhará sempre por sobre as ondas revoltas do mar da minha e da sua vida, ondas da vida que tentam nos afogar, que tentam nos destruir. E quando eu vejo na minha direção o Senhor caminhando por sobre as ondas revoltas, eu afirmo pela fé, eu posso ficar tranquilo. O Senhor está no comando. E este problema que tenta me afogar é nada diante da força do meu Deus. Ele é o dominador, Ele é o libertador. Ele é misericordioso e bom. Nele a gente pode confiar. E quando Ele diz eu sou, é porque nele a gente pode se encontrar e reencontrar. Professe hoje que Jesus é homem e Deus. Creia na força da divindade presente na humanidade do Cristo. E procure como Ele a vida de oração para nele se fortalecer, para dele se alimentar e para com Ele vencer. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.